Olá, eu sou o Carlos Gonçalves e trabalho no Departamento Comercial da Unidade Produtiva da Solzheimer. O tema que hoje vamos abordar é como dimensionar um depósito de inércia e a sua importância. Vamos ver inicialmente o que é um depósito de inércia. Os depósitos de inércia são depósitos que têm como principal função armazenar energia em formato de água quente ou fria, por modo a garantir uma elevada inércia térmica dos sistemas de aquecimento ou arrefecimento. Nas instalações térmicas, a biomassa, os depósitos de inércia são fundamentais, pois devido à falta de capacidade inicial de produção instantânea, são necessários para vencer a fase inicial de arranque ou a fase final de apagar. Aqui temos alguns exemplos de depósitos de inércia. Depósitos com uma serpentina, depósitos sem serpentina, depósitos com serpentina posicionado na parte inferior ou só na parte superior. Enfim, existe um conjunto de depósitos de inércia muito variados. Nas fases de forte desaceleração da combustão, as caldeiras a combustível sólido baixam consideravelmente o seu rendimento e produzem muito fumo denso e poluente. Para prevenir esta situação, são possíveis, pelo menos teoricamente, duas soluções. A primeira solução, por vezes desaconselhada, é de carregar a fonte térmica apenas com a quantidade de lenha correspondente às efetivas exigências térmicas da instalação. Contudo, na prática, esta não é uma solução gerível. A segunda solução consiste, por sua vez, em dotar instalações de depósitos de inércia, de forma a ser possível armazenar o calor produzido em excesso pela caldeira e poder utilizá-lo depois. A este respeito, deve ser também considerado que, para a validade das suas garantias, alguns fabricantes de fontes térmicas a biomassa requerem expressamente que as instalações possuam um depósito de inércia com volumes mínimos correspondentes ao tipo e potência das caldeiras. Os depósitos de inércia também podem servir para a produção direta de água quente sanitária, vulgo AQS, e também para as ligações que integrem várias fontes de calor, como as caldeiras a gás, como os painéis solares ou outras fontes geotérmicas. Os valores propostos pelos fabricantes para o dimensionamento dos depósitos de inércia são geralmente bastante elevados, porque não têm em consideração a inércia térmica da instalação e das estruturas de isolamento. Ou seja, os elementos que podem armazenar uma grande quantidade de calor e exercer, assim, uma ação eficaz de volante térmico. Por exemplo, o calor que se pode armazenar na argamassa das instalações do chão radiante pode ser muito elevado, e assim como o calor armazenado nas instalações dos antigos emissores de temperatura, geralmente dimensionados e realizados como elementos que contêm muita água. As características principais do depósito de acumulação de energia, vulgo depósitos de inércia, são as seguintes. Construção em chapa de aço soldado, de acordo com o código ASME, com soldaduras radiografadas, para assim assegurarem que não há risco de ruptura. Devem ter proteção catódica. Devem ser ensaiados hidraulicamente até uma pressão de 12 bares. Devem estar equipados com dispositivos que garantam a estratificação de água quente no seu interior. Devem ser isolados na sua superfície exterior com uma espessura mínima de 100 mm de isolante térmico, com condutividade térmica inferior a 0,040 watts por metro de temperatura. O seu isolamento deverá aderir à superfície do depósito, evitando a existência de espaços de ar e consequências perdas de energia por efeito chaminé, ou chamados convecção natural. Neste exemplo, poderemos ver o posicionamento de um depósito de inércia. Ou seja, temos um recuperador de calor a lenha que está vulgarmente a aquecer um depósito de inércia. Este depósito de inércia está posicionado logo a seguir ao recuperador de calor.
Do depósito de inércia sai água quente que poderá aquecer o sistema de radiadores ou, prioritariamente, aquecer o depósito de águas quentes sanitárias. Na ligação entre o recuperador de calor e o depósito de inércia, poderemos verificar os acessórios todos inerentes à instalação. Estas informações já vimos anteriormente num vídeo já produzido por nós. Poderemos ver no sistema de retorno o posicionamento do vaso de expansão, a aplicação de uma válvula anticondensação tarada a 55 graus, o posicionamento da bomba circuladora, assim como todos os sistemas inerentes no circuito de ida. Também, outro exemplo de instalação, temos aqui uma caldeira automática Plus a trabalhar para um depósito de inércia. Do depósito de inércia, temos a capacidade de ir aquecer o sistema de radiadores e o sistema de águas quentes sanitárias através deste depósito. De referir que este depósito de águas quentes sanitárias está interligado ao depósito, ao sistema solar forçado, o que nos vai permitir garantir águas quentes sanitárias todo o ano. Dentro do depósito de inércia, aqui não necessitamos de ter os acessórios inerentes à instalação, uma vez que a caldeira, como é uma caldeira automática A+, possui todos os conjuntos de acessórios inerentes ao bom funcionamento do circuito. Neste momento, a caldeira irá aquecer única e exclusivamente o depósito de inércia. De seguida, vamos ver uma animação onde poderemos verificar o funcionamento do depósito de inércia juntamente com com a válvula de anticondensação. Nesta fase inicial, poderemos verificar o funcionamento da válvula de anticondensação a trabalhar para o depósito de inércia, que gradualmente a válvula irá abrir e irá dar passagem ao circuito de aquecimento desse depósito. De seguida, o depósito de inércia irá aquecer e irá derivar para dois circuitos com diferentes temperaturas de impulsão. Uma de baixa temperatura para o piso radiante e outra de alta temperatura para os radiadores. Poderemos ver também no gráfico que se encontra da parte inferior a estabilidade de temperatura do próprio depósito, assim como o gráfico em cima que poderemos ver o incremento da temperatura dentro do próprio sistema. Podemos verificar que neste momento a temperatura dentro do depósito de inércia já foi alcançada e mantém-se único e exclusivamente o aquecimento das duas fontes de dissipação através da temperatura existente no depósito de inércia. Começamos a ver que o retorno cada vez está mais frio e há uma alteração da temperatura no interior do próprio depósito. Entretanto, de ressalvar que a fonte térmica já parou a dissipação de energia. Estamos a verificar, o sistema de radiador já parou e de seguida vamos ter o sistema de piso radiante também a parar, porque deixou de existir energia térmica suficiente no interior do depósito. E assim funciona um depósito de inércia associado a uma caldeira. De seguida, vemos aqui, através deste esquema, a importância do depósito de inércia em determinadas fontes de energia térmica. Eu gostaria de ressalvar aqui a utilização do depósito de inércia, por exemplo, com um recuperador de calor a lenha para aquecimento central. E gostaria de dizer o seguinte, portanto, a utilização deste depósito é considerado uma importante reserva de energia que seja realizada em tanques que devem ser bem isolados para evitar as perdas de energia. Este é um aspecto fundamental. Também permitirá a estratificação das temperaturas e pode-se usar diferentes alturas dentro do depósito de inércia
para, no fundo, podermos ter diferentes temperaturas para enviar a diferentes circuitos. Isto também é uma das características fundamentais. Para finalizar, gostaria de ressalvar que um equipamento de biomassa, que possui um ciclo médio de ativação e desativação, pois precisa de carregar todo o combustível para inflamar o combustível na fase de acendimento. Estes são 3 dos exemplos de como um depósito de inércia é fundamental na utilização deste tipo de fontes de energia. Bom, vejamos então as vantagens e desvantagens da utilização de um depósito de inércia. Como vantagens, poderemos ressalvar os seguintes aspectos. Melhora o sistema, o funcionamento do sistema e a eficiência do sistema. Reduz o tempo de funcionamento do próprio sistema. Evita ciclos de arranque e paragem da fonte de calor. Reduz o consumo de energia, aumenta o tempo de vida útil da fonte de calor, absorve os picos de carga, permite a estratificação da temperatura da água, permite acoplar as várias fontes de calor, permite acoplar vários dissipadores de energia e permite um aquecimento mais prolongado. Como desvantagens, quando não bem instalado, provoca um mau funcionamento da fonte de calor e pode provocar danos irreparáveis. Quando mal dimensionado, pode aumentar o mau funcionamento do sistema. Bom, então como dimensionar um depósito de inércia? O depósito de inércia, o dimensionamento varia em função do tempo de combustão, da potência nominal, da necessidade da instalação e da potência mínima da caldeira. Pela experiência, é possível informar que na família da lenha varia entre 50 a 70 litros por cada quilowatt. E para a família de pellets, varia entre 25 a 30 litros por cada quilowatt de potência nominal. Depende sempre da inércia térmica da instalação e das estruturas de isolamento. O cálculo para calcular o depósito de inércia é esta fórmula que aqui aparece no slide. VSP, portanto o volume do depósito de inércia, é igual a 15 vezes a temperatura, o tempo de combustão, vezes a potência nominal, em termos de kilowatts, vezes, entre parênteses, 1 menos 0,3, vezes o caudal, as necessidades da instalação, a dividir pela potência mínima da caldeira. Portanto, desta forma, resulta um valor que é o valor exato em função do nosso tempo de combustão, da nossa potência nominal, da nossa necessidade de instalação e da potência mínima da caldeira, o valor exato para calcular o depósito de inércia. Esta fórmula está de acordo com a norma europeia EN 303-5 de 2012. Ora, vejamos um exemplo. Portanto, temos aqui a nossa forma e vamos utilizar as seguintes informações. Portanto, temos um tempo de combustão de 2 horas, que é o tempo necessário para fazer a combustão de uma carga de lenha, por exemplo, uma caldeira de lenha. Temos a potência nominal da caldeira, que são 40 kW, a potência mínima da caldeira, que são 30 kW, e temos uma carga térmica do edifício, que são 40 kW. Vamos aplicar a fórmula e vamos verificar que necessitamos de um depósito de inércia de 721 litros, 20. Portanto, de seguida, só temos que selecionar dentro dos nossos fornecedores o nosso depósito de inércia mais indicado. Normalmente devemos sempre selecionar o depósito de inércia superior ao valor que nós calculamos, neste caso superior a 721 litros, para no fundo garantir o cumprimento de todas as necessidades que necessitamos para a nossa instalação. Chegamos assim ao fim da nossa apresentação. Não percam o próximo vídeo sobre gestão de entrada de ar num recuperador de calor para aquecimento central.